Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ 2024 que ocorreu no dia 4 de junho de 2023. É a questão número 2 do texto base. A questão diz assim: em um experimento, dois relógios idênticos e sincronizados apresentam uma diferença perceptível na medida do tempo. Um dos relógios se encontra em repouso, enquanto o outro está em movimento a uma velocidade escalar constante, próxima à velocidade escalar da luz. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, entre o intervalo de tempo ΔT1, medido pelo relógio em repouso, e o intervalo de tempo ΔT2, medido pelo relógio em movimento, observa-se a seguinte relação. Então, nós vamos usar essa equação da relatividade, tá bom? Considere que o deslocamento do relógio ocorre a uma velocidade igual a 12/13 da velocidade da luz, durante ΔT2 igual a 10 segundos. Logo, o tempo ΔT1 em segundos decorridos no relógio em repouso vai ser igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Essa questão é somente utilizar a equação que ele dá, não tem muito o que fazer. Por exemplo, ΔT1, ele quer saber o tempo ΔT1 decorrido do relógio de repouso vai ser igual a ΔT2, que é 10 segundos, não preciso converter nada, dividido por raiz quadrada de 1 menos a velocidade. Ele pede para a gente considerar 12/13 da velocidade da luz. 12/13 da velocidade da luz de c ao quadrado dividido por c ao quadrado. É só isso, vamos fazer a conta agora. ΔT1 vai ser igual a 10 dividido, vou fazer um traço melhor aqui, 10 dividido por raiz quadrada de 1 menos 12 ao quadrado, pessoal, é 144, c ao quadrado dividido por 13 ao quadrado é 169, dividido por c ao quadrado. Aí ΔT1 vai ser igual a 10, vamos lá, dividido pela raiz grandona. Vamos fazendo aí junto comigo, tá, pessoal? Para a gente ver se chega na mesma resposta. Repete a primeira fração. 144c ao quadrado dividido por 169, inverte o sinal, era divisão passa a ser multiplicação e inverte a segunda fração. Era c ao quadrado sobre 1 passa a ser 1c ao quadrado. Aqui eu já posso cortar. Quem conseguir enxergar aqui e cortar direto não tem problema, tá bom? Seria até ideal. ΔT1 vai ser igual a 10 dividido por raiz. Pessoal, aqui eu vou tirar o mínimo, tá? Tirar o mínimo é o 169. Aqui é 1, né? 169 vai subir 169 e aqui vai ser 1zinho. Então vai ficar 169 menos 144 dividido por 169. Vamos lá, continuando. Aqui é mais a conta, né, pessoal? Depois que jogou, é só finalizar o cálculo mesmo. 10 dividido por raiz. 169, pessoal, menos 144 vai dar 25, dividido por 169. Agora, meu ΔT1 vai ser igual a 10 dividido por raiz de 25 é 5, raiz de 169 é 13.
Repito a primeira fração, que é o 10. Inverto o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação. E inverto a segunda fração. 10 vezes 13, 130. Dividido por 5, 26. Meu ΔT1 vai ser igual a 26 segundos. Vou marcar aqui, resposta letra B. Resposta letra B, vou marcar para vocês poderem tirar o print. Questão número 5. A questão diz assim: o menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptossegundos e corresponde ao intervalo ΔT em que uma partícula de luz percorre a distância que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio. Uma unidade de zeptossegundo equivale a 10 a menos 21 segundos. Isso é muito importante. Admita que a velocidade da luz seja de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e que a distância entre os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio seja de 7,2 vezes 10 a menos 11 metros. Nessas condições, no referencial da partícula de luz, o intervalo de tempo em zeptossegundos vai ser igual a... Pessoal, vamos lá, vamos separar os nossos dados. Ele me dá a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ele me dá uma certa distância entre as moléculas de hidrogênio, né? Entre os centros atômicos de uma molécula, 10 a menos 11 metros. E ele pede um intervalo de tempo, inicialmente em zeptossegundos. A gente pode fazer no final. Aqui, pessoal, a gente tem velocidade, tem distância e tem tempo. A gente já consegue encontrar aqui pela velocidade média esse tempo. Velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é 3 vezes 10 a oitava. A distância 7,2 vezes 10 a menos 11. Vou encontrar esse tempo em segundos, né? Tá tudo direitinho as unidades. Multiplico cruzados. 3 vezes 10 a oitava ΔT vai ser igual a 7,2 vezes 10 a menos 11. ΔT vai ser igual a 7,2 vezes 10 a menos 11 dividido por 3 vezes 10 a oitava. ΔT vai ser igual a 7,2 dividido por 3 vai ser 2,4. Repito a base e diminuo os expoentes. Menos 11 menos 8 vai dar menos 19 segundos. Encontrei a resposta? Não encontrei porque ele está me pedindo em zeptossegundos e não em segundos. É difícil aqui de marcar. Mas é só um sublinhar, tá bom? Então a gente vai encontrar aqui, fazendo regra de 3 simples, em zeptossegundos. Ele afirma aqui no início que uma unidade de zepto, vou botar em preto, uma unidade de zepto, cadê? De zeptossegundos, vou botar assim, tá? Equivale a 10 a menos 21 segundos. Eu acabei de encontrar 2,4 vezes 10 a menos 19 segundos, se quero saber quanto isso vale em zeptossegundos. Zepto embaixo de zepto, segundo embaixo de segundo. Multiplico. E tem muito aluno que me pergunta assim, multiplica ou divide, professora? Então faz a regra de 3 simples para não ter dúvidas, tá? E não fazer errado. Mas é claro que aqui era uma questão de múltipla escolha, ia dar para ver que tem que dividir, né? X vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 19 sobre 10 a menos 21. X vai ser igual, repito o número aqui, repito a base e diminuo os expoentes. Menos 19 menos 21 vai ficar menos 19 mais 21. Então isso vai dar igual a 2. X vai ser igual a 2,4 vezes 100, 240 segundos. Zeptossegundos, perdão. Zeptossegundos, que é o que ele está pedindo. Zepto ainda tem mais um S aqui. Zeptossegundos. Usamos 2 S's ali. Tá bom, pessoal?
Então é isso, eu vou marcar aqui, resposta letra C, vou marcar para vocês tirarem o print, tá bom? É isso. A questão número 37 da questão de ciências da natureza. A questão diz assim: raios nas tempestades de verão. Da energia liberada por um raio, só uma pequena fração é convertida em energia elétrica. A maior parte se transforma em calor, luz, som e ondas de rádio. A fração convertida em energia elétrica é da ordem de 360 kWh. Energia elétrica. Aproximadamente o mesmo que consumiria uma lâmpada de LED de 100 watts acesa durante alguns meses. Um trecho da revista Ciência Hoje, né? Considere que um mês dura 30 dias e que uma lâmpada de LED funciona com uma potência de 25 watts. Essa lâmpada consumirá a fração convertida em energia elétrica mencionada no texto em quantos meses? Qual seria esse valor de X? Vamos anotar aqui as nossas informações, né? Então, a gente tem a energia fornecida pelo texto, energia fornecida no texto, né? A energia do texto, a energia elétrica, é 360 kWh, tá bom? É a energia fornecida pelo texto. Ele afirma que a potência da lâmpada, e a gente tem que considerar, é 25 watts, não a potência da lâmpada no texto. Ele fala também que um mês dura 30 dias. Ele pede para a gente considerar que um mês dure 30 dias, tá bom? Lembrando que um dia, pessoal, tem quantas horas? 24 horas, né? Porque a gente está querendo essa potência em watt-hora, quilowatt-hora, então a gente tem que converter isso aqui para hora, tá bom? Então pronto. Pessoal, toda vez que pedir energia elétrica, esse tipo de problema aqui, ele te fala o tempo, né? E pede em quilowatt-hora, geralmente a gente utiliza essa equação aqui, ó, potência igual a energia sobre o tempo. Ou a energia elétrica é igual a potência vezes o tempo, é a mesma coisa. A potência da lâmpada é 25 watts. A energia eu quero descobrir em watt-hora, no caso, né? A hora, pessoal, ele quer em 30 dias. Um dia tem 24 horas, então 24 vezes 30 dias. Prontinho, pessoal. Eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar cruzado, a energia vai ser igual a 25 vezes 24 vezes 30. Essa energia aqui encontrada vai dar 18.000 watt-hora, né? Watt-hora, porque a potência está em watts e aqui a gente usou hora. Só que é mais fácil a gente botar em quilowatt-hora para poder fazer a comparação como ele está pedindo. Então a energia vai ser igual a 18 kWh, porque o prefixo quilo, pessoal, é 10 ao cubo, tá bom? Eu poderia botar aqui 360 vezes 10 ao cubo, mas eu preferi colocar aqui, tá bom? Vou marcar aqui. O que vocês acharam da questão até aqui? Tranquila, né? Pessoal, essas questões de energia, cálculo de energia elétrica, cai muito, tá? No Enem também, cai com muita frequência, tá? Então estudem bastante essa parte. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então ele quer a fração convertida em energia elétrica, né? Mencionada no texto. O texto fala que é... Então, aí ele quer a fração. Fração é a razão. Energia do texto sobre a energia encontrada. Energia do texto, 360 kWh. Energia encontrada, 18 kWh. Então, qual vai ser a fração? Energia do texto sobre a energia encontrada, que é a fração que ele está querendo, né? Perdão, é 20. O valor de X em meses vai ser 20. Resposta letra D.
E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Vocês acertaram? Vocês erraram? Deixem aí nos comentários, tá bom? Bom, então, número 39, a questão diz assim: durante uma ventania, uma árvore sofreu uma certa inclinação e depois retornou à posição inicial. Então, ela inclinou e depois voltou. Nesse processo, um de seus frutos foi projetado e submetido à ação exclusiva da gravidade, descrevendo um arco de parábola. Observe no esquema a trajetória do fruto, as setas 1, 2, 3 e 4, que representam possíveis vetores de velocidade resultante na altura máxima. Isso aqui é importante. Sabe-se que a altura máxima é alcançada pelos frutos alguns instantes após o seu lançamento. Nesse caso, o vetor velocidade resultante no fruto é representado pela seguinte seta. Bom, pessoal, olha só. Tem que estar estudando aí movimento oblíquo, né? Pessoal, o movimento oblíquo, a gente tem duas composições de movimento, não é isso? Vou desenhar aqui. O vetor vertical, movimento vertical, para que ele está subindo, e o horizontal, né? Porque ele vai continuando se deslocando para o lado. Então, durante o momento da subida, e esse vetor aqui vertical, ele vai diminuindo até chegar ao ponto máximo, certo? Mas o vetor horizontal, pessoal, o vetor horizontal representa um movimento uniforme. Tá? O vetor horizontal representa um movimento uniforme. O horizontal. Quem vai ser alterado aqui vai ser somente o vertical, que ele vai aumentando, vai diminuindo. Ele vai aumentar aqui, né? E vai diminuir conforme ele for subindo até a sua altura máxima, que é a palavra-chave aqui. Então, pessoal, 4 estaria para baixo, vertical não. 1 e 3 seriam decomposições vetoriais, seriam em outros pontos. Né? O 3 poderia ser em outro ponto, aqui na descida, por exemplo, e o 1 na subida. Mas no ponto máximo, esse vetor x aqui, a velocidade é 0, um vetor em y. Tá? No ponto máximo, ele vai ter movimento somente na horizontal, ele vai ter somente o meu vetor x. Então, a minha resposta é o vetor 2. É o meu vetor 2. Porque ele vai continuar tendo velocidade somente na horizontal. A partir do momento que ele começa a descer, ele volta a ter a decomposição y, né? Aí a gente vai ter vetor 3 aqui, né? Mas no momento que ele sobe, ele também tem decomposição, vai ter vetor y e x, mas no ponto máximo, é isso aqui que é o segredo, no ponto máximo, a velocidade y 0 e ele só tem movimento na horizontal. Então, por isso, a resposta é a letra B. Pessoal, esse tipo de questão costuma cair muito, mas também com uma outra pergunta. Ele costuma perguntar assim: no ponto de altura máxima, qual vai ser a única força resultante atuando na partícula? Né? Então, no ponto de altura máxima, geralmente a gente tem a força peso, né, atuando para baixo. Então, muito aluno confunde também, porque esse tipo de problema é muito comum cair, né? Caiu na questão no vestibular da PUC, né? Cai no Enem. Então, cuidado para não confundir velocidade com força, tá? Então, às vezes ele vai perguntar qual é a força resultante no ponto de altura máxima. Geralmente é só peso, né? Quando ele despreza a resistência do ar, despreza tudo, e a gente considera o vetor aqui para baixo. Mas nesse caso aqui, ele está pedindo o vetor resultante do fruto, vetor velocidade, né? Um vetor velocidade. Então, no ponto de altura máxima, VY 0, mas ele continua tendo um movimento horizontal. Tá bom, pessoal? A questão número 41. A questão diz assim: em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como um foguete pela simples interação com o meio. Admita que em um dado instante, uma dessas partículas com massa de 9 vezes 10 a menos 26 quilos adquire uma velocidade de 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Com base nessas informações, a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula é igual a quantidade de movimento. Quantidade de movimento na física é a massa vezes a velocidade, tá? Então, se eu tenho um determinado corpo
Ele tem massa, certo? E ele está a uma certa velocidade. A gente tem como encontrar a quantidade de movimento atribuída nele. Então, grandeza de massa vezes velocidade é a unidade da quantidade de movimento. A unidade da quantidade de movimento é a massa, quilograma, no sistema internacional, vezes a velocidade, que é metro por segundo. Tá bom? Porque a massa tem que estar em quilo e a velocidade em metros por segundo. Essa é a medida no sistema internacional, tá bom? Então, olha só. Ele me fala que essa partícula tem massa de 9 vezes 10 a menos 26 quilos e tem uma velocidade de 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Então, está tudo dentro do sistema internacional, não preciso converter nada, apenas multiplicar a massa, 9 vezes 10 a menos 26, vezes a velocidade, 2 vezes 10 ao quadrado. Primeiro, multiplico aqui os números, 9 vezes 2, 18. Repito a base e somo os expoentes, menos 26 mais 2, menos 24. Pessoal, eu não posso analisar a ordem de grandeza sem que ele esteja em notação científica da forma correta. Então, eu vou botar, ao invés de 18, vai ser 1,8. 1,8, pessoal, não é 18. Qual o número que eu tenho que multiplicar 1,8 para voltar a ser 18? 10, certo? 1,8 vezes 10 é igual a 18. Então, isso é igual a isso. Então, eu repito 10 a menos 24 aqui. Vou continuar aqui do outro lado. Quantidade de movimento vai ser igual a 1,8 vezes. Repito a base, aqui é 1, e somo os expoentes. Menos 24 mais 1, menos 23. Menos 23 quilogramas metros por segundo. Essa é a unidade. Bom, pessoal, ele quer saber a ordem de grandeza. Ordem de grandeza vai ser a potência de 10 que está associada a esse número. Ordem de grandeza. O que você tem que analisar? Quando esse número aqui estiver entre 1 e 10, então, pessoal, 1 é 10 elevado a 0, certo? Então, quando o número estiver entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, a gente analisa da seguinte forma. Quando o número que antecede a potência de 10 for menor que 3,16, a potência de 10, a ordem de grandeza, vai ser 10 elevado a n, ou seja, o próprio expoente. Nesse caso, 1,8 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza é a própria potência de 10 elevado ao próprio expoente. Mas se ele for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1, tá bom? Então você pega o expoente e soma mais 1 se esse número que antecede for maior ou igual a 3,16. Nesse caso, ele é menor, 1,8 é menor que 3,16. Então a minha ordem de grandeza vai ser o meu próprio expoente elevado a n, ou seja, minha própria potência de 10 elevado a 10 a menos 23. Tá bom? Então, a resposta aqui é a letra D, tá bom? Bom, pessoal, aqui é só fazer a média aritmética, né? 0 mais 1 dividido por 2, 10 elevado a meio, 3,16. Caso vocês querem saber de onde vem esse 3,16, né? Mas você teria que lembrar essa regrinha aqui para poder verificar se a ordem de grandeza está compatível, ok? A questão número 43. A questão diz assim: para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Então, eu tenho um gráfico aqui. Volume em litros por temperatura em Kelvin, tá? Onde o volume está aqui, ó, aumentando e a temperatura também está aumentando, ok? Admita que o processo de expansão volumétrica, né, volume aumentando, ocorre a pressão constante de 8 atm, 8 atmosferas, e que a constante universal dos gases é igual a 0,082 atm vezes litro mol K. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols que ele está querendo da amostra vai corresponder a... Bom, pessoal, olha só. Vamos observar o gráfico aqui e os dados que ele nos dá.
ele me fala que o sistema ocorre a pressão constante de 8 atmosferas igual a 8 atmosferas, não é isso? Como a constante universal dos gases que a gente vai utilizar está em atmosfera vezes litro mol K, a gente tem que respeitar as unidades da constante universal, que é o nosso R, tá? Então, se ele fala que é 0,0, desculpa que o número completo é 0,082, ATM, ele pede para arredondar, vezes litro mol K, para eu achar o meu número de mols, eu tenho que usar a pressão em ATM, o volume em litros e a temperatura em Kelvin. Então, eu tenho a pressão, tenho a constante universal, que nós chamamos de R, eu quero descobrir o número de mols, eu tenho a temperatura máxima que ele quer, que é 600 Kelvin, né? Eu tenho o volume que corresponde a 600 Kelvin, que é em litros, porque muitos alunos ficam, tem que converter para metro cúbico, tem que colocar no sistema internacional. Nós temos sempre que olhar a constante, tá, pessoal? Se a gente vai utilizar as unidades mediante a constante. Se ela está em litro, meu volume vai estar em litro, tá bom? Então, eu tenho pressão, eu tenho a constante universal, preciso do número de mols, tenho temperatura e tenho volume. Qual equação utilizar? Equação de Clapeyron, tá? Equação de Clapeyron. Clapeyron. Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, tá bom? Então vamos lá, o sistema está ocorrendo a pressão constante de 8 atmosferas, um volume de 1.500 litros, né? Na temperatura máxima. Se ele pedisse para encontrar variação, também dava para fazer. Números de mols é o N que eu quero encontrar, a constante universal dos gases 0,08 que ele pede para utilizar e a temperatura máxima que ele quer que a gente utilize, 600 Kelvin, tá? Então vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui, porque é tudo uma multiplicação, então eu posso fazer isso, tá bom? Então, 8 vezes 15, vamos lá, 120, 120, N vai ser igual a 120, dividido por 0,08 vezes 6, pessoal, vai dar 0,48. Tá? 120 dividido por 0,48 vai dar 250 mols. Ok? 250 mols de gás, resposta letra D. Bom, vou marcar aqui para vocês poderem tirar o print. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.